Aberturas menos convencionais. I4 e D4 são de longe os lances de abertura mais populares no xadrez, mas existem outras aberturas, algumas sólidas e consistentes, até outras exóticas e arriscadas, tentando pegar um oponente desprevenido. Vejamos quais são essas aberturas para aprender a maneira correta de reagir contra cada uma delas. Entre essas aberturas menos comuns, a mais consistente começa com o lance C4, que é a abertura inglesa. Essa jogada natural controla o centro e abre uma diagonal para a dama. As pretas podem então responder com o lance natural E5, controlando o centro. E após cavalo C3, desenvolvendo o cavalo e controlando casas centrais, temos cavalo F6. As brancas costumam aqui seguir com o lance G3, preparando o bispo G2, para controlar o centro de longe. Repare que os lances brancos estão direcionados para controlar o centro, principalmente as casas de D5 e E4. As pretas têm muitas opções agora, como D5, já abrindo o centro, ou C6, preparando esse mesmo avanço com mais força, ou até mesmo cavalo C6, desenvolvendo o cavalo. Como as opções são muitas, a inglesa é uma abertura flexível, que normalmente tem um estilo posicional, mas pode terminar em posições de ataque bem complexas. Outra maneira de reagir contra a inglesa é jogar E6, parecido com a defesa francesa, tentando montar o centro com D5. Após cavalo C3 e D5, normalmente a posição transpõe para o gambito de dama recusado, com o lance D4 das brancas. A abertura inglesa é a opção mais firme dentre as menos populares que veremos nessa lição. Vejamos agora outras aberturas. Existe uma opção parecida com a inglesa, F4, chamada de abertura Bird. É um espelho da abertura inglesa, mas feito na ala do rei. Esse lance também controla o centro, mas tem um problema: expor de imediato a diagonal E1, H4, onde está o rei branco. As pretas devem agora controlar o centro. Após D5, temos uma defesa holandesa espelhada, que acontece após os lances D4, F5. Vamos relembrar a defesa holandesa. As brancas começam com D4 e as pretas jogam F5, chamada de defesa holandesa. Na abertura Bird, as brancas têm um tempo a mais, mas continua sendo uma abertura arriscada, por causa das eventuais fraquezas próximas ao rei. Após cavalo F3, cavalo F6, as pretas devem seguir controlando o centro e desenvolvendo as peças naturalmente para conseguir uma boa posição. Vejamos outra alternativa original para as brancas. A abertura Larsen começa com o lance B3, preparando o fianqueto do bispo em B2. As pretas, mais uma vez, devem ocupar o centro. E5 é uma resposta bem natural e muito boa. As brancas jogam bispo B2, imediatamente atacando o peão de E5 com o bispo em B2. As pretas desenvolvem uma peça e defendem esse peão com o cavalo C6, com a ideia de jogar o lance D5 na próxima jogada, controlando ainda mais o centro. A abertura Larsen permite que as pretas controlem o centro com peões imediatamente. Por enquanto, vimos aberturas menos populares, porém bastante jogáveis. Vamos ver agora as opções mais curiosas e bizarras para as brancas. Temos também o lance B4 aqui na primeira jogada para as brancas, chamada de abertura orangotango, empurrando o peão muito para frente, comparado com a abertura Larsen. As brancas também querem jogar bispo B2, mas já temos uma fraqueza em B4. Naturalmente, as pretas respondem com o lance natural, mais uma vez dominando o centro, como por exemplo E5, imediatamente atacando o peão de B4 com o bispo de F8. Contra aberturas originais, uma boa ideia é sempre controlar o centro e fazer lances naturais de desenvolvimento. As brancas podem também começar com um lance ainda mais original, G4, a abertura Grob. Repare que o fianqueto é preparado em G2 para o bispo, porém temos muitas fraquezas já criadas na ala do rei. Imagine depois o branco tentando fazer o roque pequeno
com esse peão já avançado até G4. As pretas seguem naturalmente controlando o centro, com E5 ou D5, conseguem naturalmente uma boa posição. Após E5, bispo G2, as pretas podem jogar D5, já atacando o peão de G4 com o bispo de C8, e conseguem mais uma vez uma ótima posição. Vejamos um último exemplo. As brancas podem começar com A3, chamada de abertura Andersen. A ideia seria jogar praticamente de pretas, com um tempo adicional de A3. Afinal das contas, não é um lance tão comprometedor como G4. As brancas perdem um tempo com o lance praticamente inútil A3, mas ainda assim podem conseguir uma posição aceitável. E as pretas, por outro lado, desenvolverão as peças e controlarão o centro, como já vimos em praticamente todos os exemplos nessa lição. Agora chegou a sua vez de passar no teste das aberturas menos populares. Aberturas populares, Ruy Lopes, italiana e escocesa. A maneira que começamos uma partida de xadrez moldará o tipo de jogo que teremos pela frente. Será um jogo rápido, acelerado, com táticas e ataques, ou um jogo mais lento, estratégico, com manobras posicionais? Depende de você e do seu adversário. A abertura mais popular para as brancas é E4. Você já deve ter ouvido falar da Ruy Lopes, italiana ou siciliana. Todas elas começam com o lance E4. Agora vejamos mais de perto as ideias básicas dentro das aberturas que começam com esse lance. A defesa mais clássica para as pretas é E5, ganhando o mesmo tanto de controle central que as brancas, e após cavalo F3, cavalo C6. Uma das opções mais populares para as brancas é a abertura italiana, ou giocopiano, que quer dizer jogo calmo. Essa abertura surge após o lance bispo C4, controlando o centro e atacando o ponto frágil das pretas de F7. Agora as pretas têm duas opções principais, bispo C5 ou cavalo F6. Após cavalo F6, que é um lance bem natural, as pretas permitem o complicado lance cavalo G5, atacando duas vezes o ponto de F7, com o cavalo e o bispo. Isso leva a posições complicadas, e as pretas devem saber como se defender, para evitar ficar em uma situação bem ruim rapidamente. Por essa razão, recomendamos o mais natural e seguro bispo C5. As pretas desenvolvem o bispo para uma casa ativa e ficam de olho na casa frágil de F2. Repare que as brancas não podem jogar cavalo G5 agora, por causa de dama captura G5. Se as brancas jogam D3, as pretas desenvolvem normalmente com cavalo F6. E as brancas devem fazer o roque, continuando o desenvolvimento. Mas caso as brancas se empolguem com cavalo G5, ameaçando F7, as pretas podem simplesmente rocar, garantindo a segurança do rei e usando a torre para defender o ponto de F7. As brancas podem mesmo assim jogar cavalo por F7, que pode parecer assustador, mas após torre por F7, bispo captura F7 cheque e rei por F7, a posição das pretas já é preferível. Repare que as pretas têm 3 peças já desenvolvidas, e as brancas têm todas as peças na primeira fileira. Mesmo que o rei preto pareça exposto, não é fácil atacá-lo. As pretas continuarão o desenvolvimento tranquilamente e sempre poderão esconder o rei em G8 e até mesmo H8, se você estiver muito preocupado. Vejamos agora outra opção para as brancas. Com o lance bispo B5, temos a abertura espanhola, também chamada de Ruy Lopes. A ideia é desenvolver e colocar pressão no cavalo de C6, que está defendendo o peão de E5. O lance mais comum das pretas é A6, atacando o bispo de B5. As brancas podem fazer uma troca, com o bispo captura C6, entregando o bispo de casa às brancas para dobrar os peões das pretas. Essa é a variante das trocas da Ruy Lopes. As pretas devem recapturar com D por C6, e as brancas podem fazer o roque pequeno para tentar jogar contra a estrutura das pretas um pouco danificada com os peões dobrados. Mas as brancas não devem tentar ganhar o peão central com cavalo por E5 imediatamente, pois as pretas têm dama D4, atacando o cavalo de E5 e o peão de E4. Após as brancas tirarem o cavalo,
As pretas jogam dama por E4 cheque, com ótimo jogo. Capturar o cavalo de C6 não ganha um peão, então as brancas normalmente voltam o bispo para A4, mantendo a tensão. O plano das brancas normalmente é fazer o roque e depois atacar o centro das pretas com o lance C3 e D4. As pretas jogam cavalo F6 então, atacando o peão de E4, contra o qual as brancas podem jogar o modesto D3. Mas o lance mais comum é fazer o roque mesmo assim, ignorando o ataque ao peão central. No caso de cavalo por E4, as brancas perdem um peão temporariamente, mas repare que as pretas têm o cavalo em E4, o peão em E5 e o rei em E8 alinhados na coluna E. As brancas podem desenvolver mais uma peça com torre E1, atacando o cavalo de E4. No caso do cavalo sair, as brancas recuperam o peão de E5. E se as pretas tentam defender o cavalo, as brancas podem simplesmente jogar D3, forçando o cavalo a se mexer. Mesmo que cavalo E4 seja uma linha normal, o lance mais comum para as pretas é desenvolver o bispo de F8. Uma opção é bispo C5, buscando uma diagonal bastante ativa, G1 a 7, e nesse caso as brancas têm o forte lance C3, seguindo com o lance D4, atacando o bispo e criando um centro forte. Como o bispo de C5 pode ser um alvo de ataque, a opção mais segura é jogar bispo E7, preparando o roque com uma posição bastante sólida. É bem importante para as pretas saberem o que fazer após o lance natural torre E1, defendendo o peão de E4. Agora que o peão está defendido, as brancas estão prontas para jogar bispo captura C6 e cavalo por E5. As pretas devem prevenir essa ameaça jogando B5 e após bispo B3, finalmente roque. As brancas tentarão atacar o centro com C3 e depois D4. As pretas normalmente defendem o ponto de E5 com lance D6 e depois decidem aonde desenvolver o bispo de C8. Essa é uma das posições mais comuns na Ruy Lopes. Agora é a vez de você testar seus conhecimentos dessas aberturas nos desafios a seguir. Abertura popular, a defesa siciliana. À medida que você avança no xadrez, verá que a resposta mais comum contra E4 é E5, um lance confiável para jogadores iniciantes e experientes. Quando você estudar ainda mais, verá com frequência também C5, chamada de defesa siciliana, que também luta pelo centro. Após cavalo F3 das brancas, as pretas têm muitas opções, como por exemplo E6, D6 e G6. Como temos muitas alternativas, falaremos apenas das ideias gerais. Além dos lances citados, as pretas podem desenvolver o cavalo, com o lance cavalo C6. As brancas aqui podem terminar de desenvolver a lá do rei, com o bispo B5. Mas o lance mais comum e agressivo, para abrir mais a posição, é D4, chamada de siciliana aberta. As pretas não podem permitir dois fortes peões brancos no centro, então farão a troca, nesse caso de um peão lateral, C5, por um peão central, D4, com o lance C por D4. Após cavalo por D4, as brancas ganham espaço para suas peças e têm um desenvolvimento mais acelerado. Repare que as pretas gastaram tempos na abertura para jogar C5 e cavalo C6, e não começaram a desenvolver a lá do rei ainda. Como já comentamos, por outro lado, as pretas têm a vantagem da estrutura de peões, possuindo aqui ainda seus dois peões centrais, em D7 e E7, enquanto que as brancas têm apenas o peão central em E4. A siciliana pode trazer posições muito táticas, com ataques e contra-ataques. Nessa posição, as pretas podem imediatamente atacar o cavalo central, com o lance E5, ou preparar o fianqueto do bispo com o lance G6. Após o cavalo C3, bispo G7, o cavalo de D4 está atacado pelo bispo de G7. Essa variante é a dragão acelerada. Após bispo E3, defendendo o cavalo e desenvolvendo o bispo, as pretas jogam cavalo F6. Aqui as brancas podem jogar com mais segurança, fazendo bispo E2 e roque pequeno, uma formação muito comum nas sicilianas. Outra opção é jogar bispo C4, de olho no ponto débil em F7
e mais adiante preparar um ataque na ala do rei, com F3, G4 e H4. Ou, de novo, jogar com cautela, fazendo roque pequeno. As pretas sempre tentarão jogar o lance D5 no futuro, para atacar o centro e abrir o bispo do C8. Outra opção para as pretas aqui é jogar cavalo F6, e após cavalo C3, ao invés de atacar o centro, fazer um lance um pouco mais restringido, que é o lance D6. Após bispo C4, as pretas podem agora jogar E6, limitando o bispo do C4, controlando casas centrais, a casa de D5 principalmente, e preparando o desenvolvimento. Após bispo E3, bispo E7, das pretas, as brancas podem jogar roque pequeno, numa posição mais tranquila, ou dama E2. E após roque pequeno, roque grande para as brancas. Mais adiante, o branco pode jogar F3, G4, H4, tentando atacar na ala do rei. E as pretas vão fazer o mesmo na ala da dama, com lances como A6 e B5. Outra opção também vai ser jogar D5 abrindo o centro. Você viu que existem muitas maneiras de jogar a favor e contra a siciliana. Agora é a sua vez de testar o seu conhecimento nos desafios a seguir. Aberturas populares, francesa e Caro-Kann. Após E4, as pretas muitas vezes fazem a resposta clássica E5 ou a agressiva siciliana com C5. Nos dois casos, evitando o avanço D4 das brancas. Mas as pretas não são obrigadas a evitar esse avanço sempre. Outra maneira popular de começar de pretas é permitir que as brancas coloquem 2 peões no centro e depois buscar o contra-ataque nesses peões. Após E6, que é a defesa francesa, as brancas jogam D4, ganhando espaço. As pretas respondem com B5, lutando pelo centro. As brancas aqui podem seguir com E5, que é a variante do avanço. As brancas ganham espaço com esse lance, e as pretas irão combater o centro com a jogada C5. As brancas reagem com C3, montando uma cadeia de peões forte, com a base em B2 até E5. Essa é uma estrutura típica da francesa. As brancas têm vantagem de espaço, e por outro lado, as pretas buscarão pressionar esse centro, enquanto que as brancas tentam consolidá-lo. Existe outra opção para defender o peão de E4, que inclusive é mais popular que a variante do avanço. É o lance natural, cavalo C3. Defende o peão de E4 e pressiona o peão de D5. Porém, isso permite que as pretas joguem o agressivo bispo B4, cravando o cavalo das brancas e ameaçando ganhar o peão de E4. As brancas agora podem jogar mais uma vez E5, ganhando espaço. As pretas novamente irão pressionar o centro com o lance típico C5. Outra alternativa para as brancas defenderem o peão é jogar o lance cavalo D2, que é a variante Tarraxe. Esse lance é um pouco mais tímido, mas evita o lance bispo B4, pois nesse caso as brancas poderiam jogar C3. Repare que o cavalo em D2 atrapalha o bispo de C1 e a dama em D1. Então o desenvolvimento nessa variante vai ser um pouco mais lento. Aqui, as pretas mais uma vez podem seguir com o lance padrão C5, tentando contra-atacar o centro das brancas. Repare que um lado negativo da defesa francesa, o peão de E6, deixa o bispo de C8 mal colocado desde o começo e bem limitado. Vejamos agora uma defesa parecida, com a vantagem do bispo ficar aberto em C8. Após E4, C6, temos a defesa Caro-Kann, outra opção sólida e consistente para combater o centro das brancas, similar à defesa francesa. Após D4, D5, uma opção popular para as brancas é jogar E5. E a principal diferença é que, nesse caso, o bispo vai sair de dentro da cadeia de peões, com o bispo F5 primeiro, e depois podendo jogar E6, e finalmente o lance C5, atacando o centro das brancas. O detalhe é que as pretas perderão tempo, pois já jogaram C6 uma vez. Terão que perder um tempo para jogar C5. Esse é o perde-ganha comparado com a francesa. O bispo joga para fora em F5, porém o contra-ataque no centro chega um pouco mais tarde. Outra opção para as brancas é jogar o natural cavalo C3, desenvolvendo o cavalo e defendendo o peão de E4. Após o lance D por E4, que é uma resposta natural, cavalo por E4
As brancas têm mais espaço, com o peão avançado no centro. As pretas normalmente respondem com o lance bispo F5 e após cavalo G3, segue a linha normal e as brancas ganham tempo de desenvolvimento no bispo. Agora é a sua vez de praticar essas defesas nos testes a seguir. Abertura popular, o gambito da dama. Como já falamos, E4 é o lance mais comum para as brancas começarem o jogo. Uma alternativa popular é D4. Apesar de não ser tão agressivo, esse lance é muito bom e pode criar posições interessantes, de todos os tipos. Veremos nessa lição as defesas mais comuns para as pretas contra D4. A ameaça imediata das brancas é jogar E4, controlando o centro. Então as pretas devem evitar essa ameaça, com um lance como D5. As brancas agora podem jogar bispo F4, que seria o sistema London. Mas a opção mais popular e ambiciosa é colocar pressão em D5 imediatamente, com o lance C4, conhecido como o gambito da dama. As brancas buscam remover o peão de D5 para depois dominar o centro com E4. Por isso, as pretas devem sustentar o peão de D5, com o lance E6 ou C6. Mas às vezes, as pretas capturam o peão com D por C4, que é chamado de gambito de dama aceito. As pretas terão problema se tentarem manter o peão a mais em C4, mas a ideia principal de ceder o centro é abrir espaço para as próprias peças, como a dama de D8, por exemplo. As brancas normalmente jogarão E4, controlando o centro e acelerando o desenvolvimento de suas peças. O gambito de dama aceito é uma decisão arriscada das pretas. Por isso, ao invés disso, é mais comum sustentar o centro com um dos lances que mencionamos. Veremos agora C6, que é a defesa eslava. As pretas defendem o peão e caso as brancas joguem C por D5, as pretas jogam C por D5. Após cavalo F3, cavalo F6, as brancas jogam cavalo C3. E agora as pretas têm duas opções, jogar a defesa eslava ou a defesa semi-eslava. Como saber o nome correto? A defesa eslava acontece quando o bispo é desenvolvido antes de jogar E6. E a defesa semi-eslava acontece quando as pretas deixam o bispo em C8 e jogam E6 mesmo assim. Então, se as pretas quiserem desenvolver o bispo primeiro, deverão jogar o lance D captura C4. Vejamos o porquê. Caso o bispo F5 seja jogado imediatamente, as brancas têm o perigoso C por D5. Após C por D5, as brancas jogam dama B3. Repare que a dama ataca o peão em B7 e coloca pressão no peão de D5. B6 é um lance possível, mas enfraquece muito a ala da dama. Voltar o bispo para C8 também não parece muito promissor. Outra opção é dama B6, propondo a troca de damas. Mas as brancas podem ganhar um peão, com cavalo captura D5. E após dama B3, as pretas torcem para as brancas recapturarem a dama e perderem o cavalo. Mas as pretas percebem que perderão um peão. Com um lance intermediário, cavalo captura F6, cheque. Por isso, as pretas jogam D por C4 antes de tirar o bispo. A ameaça agora é defender o peão com B5. Por isso, as brancas jogam um lance A4, evitando essa ideia. Agora as brancas ameaçam E4 dominando o centro. Por isso, o lance bispo F5 é natural, colocando o bispo em jogo. Essa é a linha principal da defesa eslava. E após o lance E3, as brancas irão recuperar o peão com bispo por C4. Com posição equilibrada. Caso as pretas, naquele momento, não queiram jogar a defesa eslava, a outra opção é a defesa semi-eslava, começando com o lance E6 imediatamente, montando uma forte estrutura de peões, com E6 e C6 reforçando o ponto de D5. Em seguida, pretas colocarão as peças em jogo no centro,
com o cavalo de BD7 e bispo D6. As brancas podem aqui jogar o lance sólido E3, defendendo o peão de C4 e preparando o desenvolvimento natural das peças. Mas esse lance fecha o bispo de C1. Por isso, outra opção é o agressivo bispo G5, cravando o cavalo de F6. As pretas podem jogar o tranquilo bispo E7, descravando o cavalo, mas também podem questionar as brancas com D por C4 mais uma vez, entregando o centro, mas tentando manter o peão após E4, B5. E a posição se torna muito complicada. As brancas jogam E5, atacando o cavalo cravado. As pretas respondem com H6, contra-atacando o bispo. Após bispo H4, temos G5, mantendo a mesma ideia. Ambos os jogadores devem saber exatamente o que estão fazendo, para evitar cair em uma posição perdida logo na abertura. Antes disso, uma opção mais segura seria jogar E6 imediatamente, que é o gambito de dama recusado. Esse lance reforça o peão de D5. O lado negativo é ter o bispo fechado em C8. Agora, após cavalo C3, cavalo F6, os dois lados colocam as peças em jogo, controlando as casas de D5 e E4. Aqui, as brancas podem jogar, por exemplo, cavalo F3 e bispo F4, colocando alguma pressão na ala da dama. Outro lance tradicional é bispo G5 imediatamente, cravando o cavalo de F6. Nesse caso, bispo E7 é possível, descravando o cavalo e preparando o roque. Uma sequência normal é E3, abrindo espaço para as peças brancas. As pretas farão o roque. E repare que, diferente das posições de peão-rei, como a abertura italiana, por exemplo, aqui as brancas não têm o lance bispo C4 como desenvolvimento, pois a diagonal está fechada. Mas existe outro lugar bom para o bispo, que é a diagonal B1 até H7. Normalmente, as brancas jogarão bispo D3, cavalo F3 e farão roque pequeno. As pretas, por outro lado, deverão resolver o problema do bispo de C8. Uma solução comum é jogar B6, para colocar o bispo em B7, controlando melhor o centro, de olho no ponto de D5. O gambito de dama recusado é uma defesa bem segura, criando um centro forte com o peão de D5, e evitando que as brancas joguem E4. Agora, chegou a sua vez de testar o conhecimento sobre as aberturas com o lance D4, nos desafios a seguir. Aberturas populares, cavalo F6 e defesa holandesa. Após D4, a resposta mais comum das pretas é D5. Veremos nessa lição algumas alternativas populares das pretas a esse lance. Existem outras maneiras de evitar o E4 das brancas, como, por exemplo, desenvolvendo o cavalo. Cavalo F6. As brancas mais uma vez jogarão C4, controlando o centro e preparando o cavalo C3. Após a reação natural E6, as brancas jogam o cavalo C3, preparando o avanço E4. E as pretas respondem com o bispo B4, desenvolvendo o bispo e cravando o cavalo, para evitar esse avanço. Essa é a chamada defesa ninzo-índia. Repare que após 3 lances, as pretas já estão prontas para rocar. As brancas aqui podem jogar E3, para bispo D3 e depois E4. Por isso B6 é uma resposta natural. Após bispo D3, temos bispo B7, controlando mais uma vez o ponto de E4 e também ameaçando o peão de G2. As brancas jogam cavalo F3 e os dois lados fazem um roque pequeno. Agora que o cavalo de C3 não está mais cravado, as pretas normalmente o capturam com o bispo. E após B por C3, as brancas têm peões dobrados, C4 e C3. Mas por outro lado, as brancas ganharam um par de bispos e um bom controle do centro. As pretas têm uma vantagem de estrutura de peões. E as brancas, por outro lado, vão buscar abrir a posição com o seu par de bispos.
A gente tem um meio jogo interessante pela frente. Outro lance para as brancas aqui é fazer dama C2, evitando que os peões sejam dobrados. Repare que a dama também apoia o lance E4. Por isso, uma resposta boa para as pretas é D5, controlando o centro e dificultando o lance E4 das brancas. Fica parecido com o gambito de dama recusado, que já vimos. Porém, em outros casos, as pretas não evitam que as brancas joguem o lance E4. Após G6, por exemplo, preparando o fianqueto do bispo, as brancas seguem um plano normal, com cavalo C3, e depois de bispo G7, temos a chamada defesa em dia do rei. Repare que as pretas já estão prontas para rocar mais uma vez. E o bispo de G7 está de olho no centro das brancas, no ponto de D4. As brancas jogam E4, dominando o centro, e as pretas fazem D6. É um lance bom, evitando o avanço E5, e também prepara o próprio lance E5 mais adiante. Após cavalo F3, roque pequeno, bispo E2. As pretas podem jogar cavalo de B, D7, para apoiar o avanço E5. Temos roque pequeno das brancas e, finalmente, E5. Esse é o contra-ataque típico das pretas contra o centro das brancas na Índia do Rei. Caso as brancas queiram fechar o centro agora com o lance D5, repare que a casa de C5 fica disponível para as pretas. Por isso, cavalo C5 é um lance bom, melhorando o cavalo e atacando o peão central. Após dama C2, para defender o peão, a gente vê as ideias típicas da Índia do Rei. As brancas querem ganhar mais espaço na ala da dama, com B4, que ataca o cavalo também. Por isso, um lance A5 é bom, atrasando esse avanço. As pretas aqui podem também atacar o centro das brancas, com C6 e, quando o cavalo sair de F6, F5, que é a ideia mais importante das pretas nessa defesa. Outra opção das pretas com o fianqueto do bispo é a defesa Grunfeld, que surge após as pretas jogarem o lance D5, ao invés de bispo G7, que também permite o controle central das brancas, após C por D5, cavalo por D5, E4. Por que as pretas permitem esse controle do centro mais uma vez? Vejamos. Após cavalo por C3, B por C3, as brancas agora dominam o centro, mas tem fraquezas a longo prazo na ala da dama, principalmente o peão do C3, que não tem suporte de outro peão. Após bispo G7, que fica de olho nos peões brancos de D4 e C3, as brancas fazem cavalo F3. E agora temos C5, o lance mais importante da Grunfeld. Repare que as brancas não podem capturar o peão de C5, pois então perderiam o peão de C3 com cheque, e também perderiam a torre de A1 em seguida. Os planos dos dois lados aqui são claros. As brancas vão tentar consolidar os peões centrais e buscar avançá-los em uma situação favorável, enquanto que as pretas tentam atacar esse centro, principalmente o ponto de D4. A defesa Grunfeld cria posições muito táticas, onde um erro pode custar o jogo. Outra opção das pretas é a arriscada defesa holandesa. As pretas jogam F5, de imediato, evitando o avanço E4. Essa jogada tem riscos, pois enfraquece imediatamente a situação do rei preto, abrindo a diagonal E8H5. As pretas vão tentar um ataque na ala do rei no meio-jogo. E as brancas podem reagir agora com o lance G3. No gambito de dama recusado, falamos que as brancas normalmente colocam o bispo em D3. Nessa posição, o peão de F5 limita essa diagonal. Por isso, o bispo fica bem em G2 mesmo, na diagonal H1 até A8. Após o cavalo F6, ambos lados desenvolvem suas peças
e a fraqueza do rei das pretas pode ocasionar problemas no meio-jogo. Agora que você aprendeu as alternativas contra o lance D4 das brancas, é a sua vez de concluir os desafios. Gambitos. Uma das estratégias mais arriscadas e empolgantes nas aberturas são os gambitos. Muitas vezes, o jogador sacrifica um ou dois peões, ou até mesmo uma peça inteira para abrir linhas, ganhar uma vantagem de desenvolvimento, ou tentar criar um ataque irresistível. O gambito é como uma aposta, pode dar certo, com uma vitória imediata, ou uma derrota, no caso do defensor conseguir explorar os exageros de quem está atacando. Muitas vezes essa derrota vem nos finais, quando a diferença material fala mais alto que um eventual ataque. Vejamos agora alguns exemplos de gambitos do ponto de vista das brancas. Após os lances E4 e E5, as brancas podem jogar F4, que é o gambito do rei, pois entrega um peão para as pretas. Após E por F4, as brancas ganham o controle do centro com o lance D4 no momento certo, não agora. Outra ideia das brancas vai ser utilizar a coluna F para uma dama ou uma torre atacar o rei das pretas. O gambito do rei é arriscado, não apenas por causa do sacrifício do peão, mas o rei branco fica exposto em E1 e pode levar ataques na diagonal E1H4. Inclusive, nessa posição, uma ameaça real é dama H4 cheque imediatamente, incomodando o rei branco. Por isso, cavalo F3 é uma jogada correta, desenvolvendo uma peça e controlando H4. As brancas devem acelerar o desenvolvimento para criar um ataque, antes que as pretas consigam se consolidar com um peão a mais. Muitas vezes as brancas conseguem vitórias rápidas e fulminantes, mas se as brancas não conseguirem atacar, poderão ficar piores, com o rei enfraquecido e desvantagem posicional. Outro gambito possível, que entrega ainda mais material, é o gambito dinamarquês, que começa após o lance D4 nessa posição. Depois de E por D4, as brancas oferecem outro peão com C3. Após D por C3, agora vem bispo C4, colocando o bispo em jogo. Após C por B2, bispo por B2, as brancas têm dois peões a menos, porém dois fortes bispos em jogo, de olho na ala do rei das pretas. Repare que o peão branco de E4 também é forte, bem centralizado. E as pretas devem tomar muito cuidado, pois não tem nenhuma peça desenvolvida até o momento. Nessa posição, um lance popular é devolver um dos peões para ganhar desenvolvimento em troca. O lance D5 para as pretas chama atenção, abrindo o bispo de C8 e, ao mesmo tempo, atraindo o bispo branco para D5, de onde ele será atacado pelo cavalo das pretas em F6. Isso ajudaria muito no desenvolvimento. Lembre-se dessa regra. Ao aceitar gambitos, sempre fique alerta para devolver o material na hora certa, para ganhar de volta um ou mais tempos de desenvolvimento. No caso da jogada E captura D5, o bispo de C4 ficaria fechado e deixaria de atacar o rei das pretas. E no caso de dama captura D5, permitiria a troca de damas, o que é um alívio para as pretas. Então o lance correto seria realmente bispo captura D5. E agora cavalo F6, as pretas finalmente colocam a primeira peça em jogo. Repare que o rei preto em E8 está sobrecarregado, defendendo o peão de F7 e a dama em D8. Por isso surge um tema tático do desvio, que já estudamos. Bispo captura F7 cheque. Isso mostra como os gambitos são sempre perigosos. No caso de capturar o bispo com o rei, as brancas ganhariam a dama em D8. Mas as pretas têm um contragolpe preparado nessa posição. Rei por F7 é a jogada certa. Dama por D8, as brancas ganham a dama. Mas repare que a dama branca está alinhada à torre preta de H8. Você consegue encontrar a jogada que as pretas fazem para recuperar a dama? Isso mesmo, bispo B4 cheque. Atacando o rei, claro, dando cheque, e ameaçando a dama de D8. As brancas conseguem jogar dama D2, para pelo menos ganhar o bispo na troca, não perder a dama inteira. Bispo por D2, e agora cavalo por D2. Após um lance como torre 8, a poeira baixou. Chegamos em uma posição bem mais tranquila. Sem damas, um final equilibrado.
Nem sempre são as brancas que fazem gambitos. Vejamos um exemplo das pretas. Após os lances D4, cavalo F6, C4, as pretas podem jogar o interessante gambito Budapeste, com o lance E5, atacando o centro e abrindo linhas para o bispo de F8 e a dama em D8. As brancas devem aceitar o gambito para buscar algum tipo de vantagem na abertura. Após o lance D por E5, que é o lance correto, as pretas jogam então cavalo G4, atacando o peão de E5. Após bispo F4, temos cavalo C6 e agora cavalo F3. Repare que ambos os jogadores estão desenvolvendo as peças naturalmente, e o peão de E5 é um ponto importante nessa posição. Bispo B4 cheque, desenvolvendo mais uma peça. As brancas podem jogar ou cavalo C3 ou cavalo de BD2. Escolhem pela segunda opção. As pretas agora jogam dama E7, atacando pela terceira vez o ponto importante que eu mencionei, o peão de E5. As brancas agora devem jogar E3, por exemplo, devolvendo o peão, como já vimos, e após de bispo E2, fazer o roque pequeno, segue numa posição normal. O branco eventualmente vai procurar vantagem nessas posições. Mas as brancas jogam aqui A3, que é um lance possível também, atacando o bispo, tentando eliminar essa tensão em cima do cavalo de D2. E agora vem um lance surpreendente das pretas. Cavalo de G, captura E5, ignorando a ameaça do bispo. Esse lance aparentemente perde uma peça. As brancas de novo deveriam jogar cavalo por E5 e E3. Mas as brancas aceitam a oferta das pretas. Porém, isso é um erro decisivo. Você consegue ver por quê? Isso mesmo, cavalo D3, checkmate. O famoso mate sufocado. O rei não tem escape e o peão de E2 está cravado. Agora chegou a sua vez de testar o seu conhecimento sobre gambitos. Armadilhas de abertura. Uma das piores sensações do xadrez é cair em uma armadilha de abertura que o seu adversário planejou antes do jogo. Você pode ficar em uma posição ruim ou até mesmo perdedora, antes de conseguir desenvolver as peças. Nessa lição, veremos algumas armadilhas conhecidas, para poder aplicá-las contra adversários desprevenidos e também para se prevenir quando tentarem aplicá-las contra você. Começaremos com a seguinte situação. Não é raro encontrar um jogador que tenta imitar todos os lances do adversário, pensando, se é bom para ele, por que não pode ser bom para mim também? Será que essa técnica funciona? Vejamos. Após os lances E4 das brancas, E5, cavalo F3, cavalo F6, as brancas jogam cavalo captura E5. Repare que os dois jogadores estão fazendo lances iguais. As pretas devem agora jogar D6, que é o lance correto. Depois que o cavalo volta, as pretas capturam o peão de E4. Essa é a linha principal da defesa Petrov ou defesa russa. E as pretas estão bem. Mas caso as pretas sigam copiando os lances brancos, poderão aqui jogar cavalo captura E4, que é um erro. Agora as brancas jogam dama E2, que é um lance muito forte, atacando o cavalo de E4 e se alinhando com o rei de E8. Caso as pretas sigam imitando com o lance dama E7, terão problemas. As brancas ganham o cavalo em E4 e as pretas não podem capturar o cavalo de E5 porque perderiam a dama nesse caso. O menos pior para as pretas seria jogar o lance D6. O cavalo de E5 não pode sair, porque a dama de E4 estaria perdida nesse caso. As brancas jogam D4 e após D por E5, D por E5, as brancas têm um peão de vantagem. Naquela posição, caso as pretas escolham jogar o lance D5 defendendo o cavalo, temos agora a jogada D3 das brancas, tentando expulsar o cavalo mais uma vez. No caso de agora cavalo F6, voltando o cavalo para uma casa segura, as brancas podem ganhar a dama das pretas. Você consegue ver como? Isso mesmo, cavalo C6 cheque, dando cheque descoberto no rei e atacando a dama de D8. Repare que o lance dama E7 não resolve a vida das pretas, pois o cavalo também pode capturar a dama na casa de E7. Naquela posição, então, após D3, o melhor lance é dama E7, contra-atacando o cavalo de E5 e descravando o cavalo de E4 também. Após D por E4
dama captura E5, as brancas novamente ganham um peão, com E por D5. E as pretas não podem recapturar o peão de D5, porque a dama está cravada com o rei de E8. Por isso, copiar seu adversário em todos os lances não costuma ser uma boa ideia. Vejamos outra armadilha agora. Após os lances E4, C6, temos a defesa Caro-Kann. Uma linha normal é seguir com D4, D5, cavalo C3, D captura E4, cavalo captura E4. As pretas podem jogar aqui cavalo D7. A ideia é seguir com cavalo de G, F6, tentando trocar os cavalos sem precisar dobrar os peões. As pretas planejariam retomar o cavalo com o cavalo de D7. As brancas agora jogam um lance esquisito dama E2, bloqueando o próprio bispo de F1. Não parece um lance legal, mas as brancas preparam uma armadilha mortal com esse lance. Caso as pretas ignorem essa ideia e sigam normalmente com o cavalo de G, F6, terão uma surpresa desagradável e perderão o jogo imediatamente. Você consegue ver como as brancas ganham agora? Isso mesmo, cavalo D6, checkmate em um lance. É um mate sufocado, o peão de E7 não pode capturar o cavalo porque ele está cravado. E o rei de E8 não tem nenhuma casa de escape. O que as pretas deveriam ter jogado então, naquela situação? E6 seria um lance bom, preparando o cavalo de G6 no próximo lance. E a dama não está bem em E2. Atrapalha o desenvolvimento das brancas. Por isso, lances unicamente com ideia de armadilha não valem a pena, pois piorarão a sua posição. Preparar uma armadilha pode ser bom, se você faz um lance que ajuda a sua posição, mesmo que seu adversário não caia na armadilha. Vejamos agora uma armadilha no gambito de dama recusado. Após os lances típicos D4, D5, C4, E6, cavalo C3, as pretas jogam cavalo F6. E agora bispo G5, exercendo pressão no centro e cravando o cavalo. Bispo E7 é uma reação bem natural, descravando o cavalo e desenvolvendo uma peça. Mas as pretas têm um lance bem curioso aqui, que seria cavalo de BD7, criando uma armadilha. Repare que a dama em D8 não está mais defendendo o peão em D5. Então as brancas buscam aproveitar essa cravada do cavalo de F6, com o lance C captura D5. Após E por D5 das pretas, as brancas devem jogar E3 ou cavalo F3 desenvolvendo, mas as brancas escolhem ganhar o peão com o lance cavalo por D5. A cravada na dama realmente existe, o cavalo de F6 está sob cravada relativa, mas a cravada relativa não proíbe a peça de se movimentar. As pretas jogam o lance cavalo por D5 agora, surpreendentemente. Após bispo por D8, as brancas ganham a dama, mas repare que o rei branco tem apenas uma casa de escape, D2. Como que as pretas seguem agora? Isso mesmo, bispo B4 cheque. Forçando o lance dama D2, bispo captura D2 cheque recuperando a dama, rei por D2, e após rei por D8, as pretas ganharam uma peça apenas por um peão, tem grande vantagem. No gambito de dama, é importante saber que ele não é realmente um gambito, assim como aqueles que vimos nos exemplos da lição sobre gambitos, já que depois que as pretas jogam D por C4, apesar do lance mais agressivo das brancas ser E4, controlando o centro e preparando a recaptura do peão com o bispo de F1, o lance E3 também é possível. As pretas deveriam jogar agora cavalo F6, devolvendo o peão, desenvolvendo uma peça. Mas as pretas podem tentar defender o peão do C4 com o lance B5, porém devem tomar muito cuidado agora. As brancas jogam A4, atacando a base da estrutura de peões das pretas. A6 não é um lance bom, pois as brancas poderiam tomar na cravada. As pretas jogam C6, e após A por B5, C por B5, as brancas agora conseguem aproveitar um tema tático. A diagonal está muito debilitada. Qual o lance correto das brancas? Isso mesmo, dama F3, a torre de A8 não tem escapatória. Repare que não sobrou nenhum peão nessa diagonal. As brancas agora devem entregar uma peça em C6, cavalo C6, para não perder uma torre inteira, perder apenas um cavalo. Após dama por C6 cheque, bispo D7, as pretas não perdem a torre de A8, porém tem uma peça a menos. Uma posição praticamente perdida. Isso mostra o perigo de se prender à defesa de um peão logo na abertura.
Agora é a sua vez de tentar fazer armadilhas e evitar cair nelas.